Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando Atualidades Pampa e as conversas de bastidores são maravilhosas. Se você acha que já se diverte na nossa companhia, além de ficar bem informado, além dessa descontração, desse bom humor que nós dividimos com vocês, os bastidores. Um dia nós vamos fazer um programa só com os bastidores. Montar duas arquibancadas do lado aqui, aí as pessoas vêm, a gente coloca 20 pessoas de cada lado para assistir. Olha, é melhor que o programa. É melhor que o programa, é muito, muito, muito legal. Mas nós estamos, para variar, começando a Atualidades Pampa a partir de agora, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com muitas novidades, mas praticamente girando todas sobre o mesmo tema, né? Que é a formação do governo de Bolsonaro, a formação do governo de Eduardo Leite, e assim nós vamos. Houve um recuo do Bolsonaro com relação à educação, né? É verdade. A Carla que ontem deu a notícia. Não, foi a Roberta. Foi a Roberta. Eu gostaria de falar sobre isso, Magda, pelo seguinte. Na verdade, o recuo dele dizem que tem a ver com uma questão política. Eu prefiro não entrar no mérito. Eu prefiro realmente torcer para que o indicado seja uma pessoa extremamente responsável. A vantagem da indicação do Mozart é que ele era criticado tanto pela esquerda política do nosso país como pela direita política do nosso país. Isso era um bom sinal, no meu ponto de vista. Para os senhores terem uma ideia da necessidade da educação, às vezes a gente pensa assim, bom, a educação é a chave do nosso desenvolvimento e do nosso futuro, mas ela vai muito além. A pessoa que ficar responsável por essa pasta precisa entender que hoje, para terem uma ideia, 80% das crianças e jovens que estão na escola estão hoje no Brasil em escolas públicas. 50 milhões de pessoas estão, desse percentual, são 50 milhões de brasileiros. A educação, quando ela é eficaz, e por que eu torcia tanto pelo Mozart? Porque o Instituto Ayrton Senna, comandado pela Viviane Senna há 20 anos, ela realmente faz um trabalho maravilhoso na educação do nosso país. Ela conquistou números em escolas estaduais no interior do nosso Brasil, os índices de desempenho estão no nível do alemão, superando inclusive a americana. Então, a gente percebe o seguinte, que a educação eficaz proporciona crescimento econômico sustentável no país onde ela é bem posicionada. Ela também reduz as desigualdades sociais, aumenta a participação cívica e também ela diminui o índice de violência. Pessoalmente, o que essa educação proporciona para qualquer ser humano, principalmente para uma criança? Maior autonomia, renda, saúde, estabilidade, satisfação pessoal. Então, nós temos que chegar à conclusão do seguinte, a pessoa que vai assumir essa pasta não é só ajudar que o brasileiro, quando sai da escola, saiba calcular, saiba ler, escrever, mas principalmente tem autonomia, saiba ter bons desempenhos, tenha uma noção de resiliência, de esforço, se prepare para um mundo século XXI. É muito importante que a gente tenha um excelente ministro da educação. Esse é o meu recado. Mas o que aconteceu? Por que ele foi indicado? Ele não foi o nome dele. Tinha saído o nome dele. Eu te falo. O que aconteceu? E aí foi foi o seguinte, ele foi chamado há 2 semanas atrás, a Viviane Senna, junto com o Bolsonaro, conversaram profundamente com ele para obter números e também dados de como o Instituto Ayrton Senna tem trabalhado nas escolas públicas do nosso país. Isso gerou indícios dentro do jornalismo, etc. É que houve uma discordância da bancada evangélica. No final das contas... Porque ele tem uma posição mais liberal. Agora sim, não saiu do Twitter dele a notícia. Eu tenho dito, olha aqui, ministro só quando sair no Twitter do... Enquanto não sair no Twitter dele, não, cara. Isso ele disse desde o início, né? Só acreditem naquilo que eu escrever no meu Twitter. O que nós percebemos? Só que todo mundo tá falando, né, Gustavo? O que nós percebemos? Que ele tem um mecanismo, se vocês me permitem... Eu perguntei aqui, eu digo, saiu no Twitter dele? Não, porque saiu não sei o que, saiu não, mas os outros dois não tinham saído. Esse não tinha.
muito antes, pelo contrário. Ele colocou, olha, só eu, de novo, ele reforçou que não tinha absolutamente nada decidido quanto a essa pasta no Twitter dele. Então é essa estranheza. Vamos ver o que vai acontecer. Só o importante deixar... Ele não chegou a ser desconvidado. Mas o Onyx não houve um recuo. Aquele exercício de chutometria que os jornalistas fizeram aí... Mas eram muitos jornalistas de várias imprensas do Brasil sérias que estavam já divulgando o nome. Pessoalmente, eu busquei contato também com a Viviane Sena, que estava... O que se percebe, tá? De bastidor, então? Que, de fato, ele era um nome. Mas teve um recuo da bancada que é maior do que a bancada do Centrão hoje, que é a bancada que... Mas, Roberta, isso... informação, Roberta. Isso é... Por que o recuo? O que houve? Eles entendem que... Eles entendem que é importante ter uma pessoa menos isenta. O que a bancada... Como é que chama? Tem um nome... Um dos cotados é Guilherme Schelb, que é procurador e que é a favor, por exemplo, do Escola Sem Partido. Que é uma pauta importante para o Bolsonaro, porque foi uma pauta que ele sempre defendeu. E esse nome indicado era contra a Escola Sem Partido? Não obrigatoriamente. Mas este que a Carla falou é mais alinhado. É mais alinhado. Ou seja, esse rapaz que era do Instituto Ayrton Senna era mais Murilo, é isso? Mais Murilo. Era mais Murilo. E o Bolsonaro... Não sei se Murilo, mas não era tão aberto. O Bolsonaro queria alguém mais contundente. Olha, sou a favor da Escola Sem Partido. Que, na verdade, é o contrário. Essa bancada que eu agora não sei... evangélica. A bancada evangélica, obrigada. A bancada evangélica, ela realmente gostaria que alguém que estivesse à frente da bancada, aliás, perdão, do Ministério da Educação, tivesse alguns valores que eles levam muito em consideração enquanto religião e que, como eles ajudaram a eleger o Bolsonaro, eles entendem que isso seria importante ser levado. Mas aí tem uma discussão que, bom, se a gente não quer que a esquerda faça política dentro da escola, muito menos, então, a direita. É uma escola sem partido. Então, essa dizem que vai além. O que acontece? A linha que se deseja, através do governo, que a gente percebeu nos últimos anos, é da escola sem a discussão do gênero dentro da escola, né? Sem ideologia de gênero. Sim. E a bancada evangélica também tende a isso. Uma escola sem discussão da ideologia de gênero. Isso, ele já deixou bem claro. Bolsonaro já deixou bem claro. Até porque... Sexualidade, sexo... É pai e mãe que ensinam. Até, tu vai continuar, mas até porque várias escolas hoje não são evangélicas. A maior tendência são mas vamos deixar, porque a gente não vai deixando ninguém concluir o raciocínio. Então, se aproxima mais esse segundo nome. Eu não tenho conhecimento do que foi conversado. Eu também não. Eu não tenho conhecimento se essa questão bateu, se não bateu, se tinha ou se não tinha alguma coisa sobre ideologias. Eu não tenho essa informação. Mas sei que o Schelb, que é um nome que também está circulando, que é importante dizer, está circulando. O próprio Bolsonaro, numa entrevista, chegou a citar o nome dele, mas não disse, não batemos o martelo. Então, só no momento que realmente ele afirmar no seu Twitter, essa tem sido a forma de comunicação sempre declarada desse jeito. Então, está no meu Twitter, está valendo. De resto, são encontros, são conversas, são trocas de ideias para saber se enquadra ou não. É o nome que está circulando, né? E o Onyx hoje, eu achei, dando uma explicação muito longa para isso. Eu vi toda a entrevista dele, ele falou e falou e falou, como se ele estivesse numa saia justa, não disse nada. Assim, uma coisa que me chama a atenção, eu vou dar meu ponto de vista de fora. Eu acho que o nome desse rapaz era muito pequeno para o cargo. Pode ser. Eu fiquei com essa sensação. Não. Foi indicado, aí eu acho que quando foi olhar no mercado, sondar quem é o fulano, é bonzinho. Sabe aquela coisa do bonzinho? Mas eu acho que faltou tamanho para ele, para assumir como... Mas dentro da educação, assim, eu até vou te dizer que hoje eu estive até com o pessoal de escolas, enfim, e várias pessoas disseram, ele é um craque. Gustavo, na educação... Mas não adianta ser burro,
Não adianta ser bom, você tem que ter um tamanho compatível com o cargo. Eu acho que a dificuldade dele é exatamente essa. Mais política, nós queremos técnicos. Claro. Nós queremos técnicos nos ministérios e foi isso que o Bolsonaro prometeu, é isso que ele está fazendo. Ele disse assim, ó. Só que o técnico tem que ter um tamanho mínimo para o cargo. E eu acho que, apesar de ser um bom profissional reconhecido, talvez ele não tivesse tamanho. Reforçando isso, acho que a Carla chegou mais perto. Depois da reação negativa da bancada evangélica sobre a indicação para o Ministério da Educação, o presidente eleito Jair Bolsonaro chamou de fake news as notícias de que ele teria convidado Mozart Ramos para o cargo. Ele não descarta conversar com Mozart, que é diretor do Instituto Ayrton Senna, mas vai conversar também com o senhor Guilherme Shelby. A gente conversa para tomar decisão lá na frente. É um ministério importantíssimo como outros e é ali que está o futuro do Brasil. Posso dizer o que ninguém disse, dona Maia? Pode. Muito obrigado. É porque hoje, casualmente, quinta-feira, foi votada na comissão, ou tentou-se votar o relator na comissão da escola sem partido. E dali emergiram todas as discussões, porque a reunião acabou encerrada, porque brigou todo mundo e pela 9ª sessão não conseguiram votar o voto do relator. E é evidente que aquilo lá é um tambor, o tambor político é lá. Então, qual é a posição do relator, hein, Ruxo? O relator é pela escola sem partido. Do relator é completo. O relator é completo, é sem ideologia, sem gênero, sem religião, sem nada. E na primeira fila a esquerda tumultuando, né? Nossa, elas são muito agressivas, deselegantes, elas baixam o nível. A sensação que eu tenho é que elas querem uma baixaria para chamar atenção, sem nenhum respeito com o povo brasileiro, para dizer o mínimo. Vou tentar concluir, dona Magda. Então, tentaram colocar pela 9ª vez essa votação e exatamente por esses tumultos que lá aconteceram, não foi permitido, né? Então, recuou. Mas o que aconteceu? Trouxe todos os olhares e o que pensava o momento político sobre esse assunto. E isso, para mim, é que fez trazer toda essa repercussão que vocês trazem, porque o Congresso é o tambor. Claro, então, lá começou... Exatamente. Então, como se viu, quem pensa, qual é o sustentáculo que nós vamos precisar, quem é que está mais forte? E aí, então, que se mexeu no nome do ministro. Essa é a conclusão de vida. E o ministro, o Mozart, disse que não foi convidado. Ele declarou que não foi convidado. Na verdade, foi a imprensa que convidou ele. Não, teve as reuniões, teve os encontros e houve essa situação. Ele está conhecendo as pessoas. Porque o Bolsonaro não é obrigado a conhecer todas as pessoas. Sim. Então, como ele disse, eu estou conhecendo as pessoas, né? Daí a ele decidir, mas ele insiste. Só depois que eu colocar no Twitter. Gustavo, eu acho que seria importante, como nós estamos já com um novo Congresso eleito, lógico, o país não pode parar, mas eu acho que matérias tão importantes, eu gostaria que fossem decididas pelo novo Congresso, já sobre um novo comprometimento, sobre uma nova moral, especialmente matérias importantes que vão nortear a nossa vida para os próximos anos, né? Então, essa turma que já está aí se vendendo por um voto, que já não está mais nem indo, só vai em votação importante, decidir matérias tão importantes assim, eu não veria com bons olhos. Não, mas aí eu acho que as pessoas têm que saber e muito, porque são nesses que a gente vota e chega na hora que não vai ter mais um delicado para ti e 2 delicados para mim, aí eles não trabalham, não fazem coisa alguma. E Magda... Não, eu quero me trocar de assunto. Você da sua delicado? Eu ia só pular para o Rio Grande do Sul. Porque, por outro lado, o Rio Grande do Sul, há 40 dias de assumir, o novo governo não indicou nenhum secretário ainda. A alegação dele é que ele... O da Fazenda, sim, mas o único, isso. Tá, e quem ele tá... Calma, ele tá... A alegação dele... Não era isso que eu ia falar, mas eu acho que tu está dizendo que ele não indicou, ele indicou? Sim, ele indicou esse, tá. Mas a alegação dele é que ele não está colocando ainda todas as cartas na mesa e ele está se preparando para a decolagem e quer usar toda a pista. E eu fico um pouco preocupada, porque a gente está aí vendo todo esse movimento do Bolsonaro. Eu sei que ele tem um procedimento importante para ser feito,
de saúde, logo ele está tentando antecipar. Mas o que eu vejo? Desde o momento que ele foi aprovado nas eleições, que ele ganhou as eleições, eu acho que já poderia estar um pouco mais adiantado isso. Principalmente porque ele vai estar indo para Londres agora em viagem. Eu tenho medo desse negócio. Luciane, me permite fazer uma colocação. Quando começa a dissimular assim, vou ver, depois vem aquele... Aí anuncia 20 secretários. No meio vem... Luciane, deixa eu me permitir dizer por que ele não indicou nenhum consultor. Porque está casado com a notícia que a gente trouxe ontem. Ele está tentando construir uma base política. Dos 4 convites que ele fez, 2 já disseram não ontem. Eu não posso te convidar, tu sendo do PDT, e depois o PDT não aceitar fazer parte da minha base política. Então, enquanto ele não definir quem serão os partidos que darão a base política, ele não pode anunciar nomes. O que é diferente do Bolsonaro, que está fazendo o movimento inverso. O Bolsonaro disse que não ia trabalhar com partidos, ia trabalhar com grupos, com a expressão que você usaram. Ou seja, o Rio Grande do Sul vai continuar a mesma porcaria, porque vai ter loteamento de cargo, ação entre amigos, partido, vai continuar a mesma porcaria o Rio Grande do Sul. Essa não é a minha... Eu estou explicando o modus operandi. O amigo do deputado tal, diretor do não sei o quê. Vamos organizar a nossa coisa aqui que está meio bagunçada. Eu quero fazer uma pergunta, Ruxa. Eu não lembro quais são os 2 partidos que ontem anunciaram que não ficarão que não ficarão. O MDB, que foi o primeiro, que é junto com o PT a maior bancada, diz que ele, na verdade, tinha congruência de ideias, mas o eleitor os colocou na oposição. Então, eles seriam oposição. Isso dito pelo partido, pelo presidente do partido. Pois é, o que eu escutei? Por isso que eu te perguntei se estava o MDB. Eu escutei o vice-presidente do partido, o Melo, dizendo hoje pela manhã que não é a favor que realmente o MDB esteja junto com o governador eleito, mas que, na visão dele, o MDB vai trabalhar pelo Rio Grande do Sul, o que for bom para o Rio Grande do Sul será votado. Mas a informação é que parece que o diretório estadual vai se reunir e aí vai firmar a posição. O que eu trouxe foi uma manifestação pessoal do presidente do partido. Então agora vamos ao que existe, vamos falar. O segundo partido que negou e disse que continuaria na oposição seria o PDT, também de forma oficial. O PSL, que é presidido do Bolsonaro, exatamente. Ela disse que ela não podia falar ainda em nome do partido, mas acreditava que seria um caminho natural. Eu acho que ela não fala em nome do partido. Que ela achava que seria um caminho natural fechar com eles. Bom, então o que temos de fato? Porque nesse palavrado todo, quem é o secretário da Fazenda do governo de Eduardo Leite é Marco Aurélio Santos Cardoso. Ele tem 43 anos, ele é funcionário de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ele foi superintendente regional. Desde 2003, atua como superintendente de crédito do Banco Cardoso, por 5 anos secretário da Fazenda na Prefeitura do Rio de Janeiro, na gestão do Eduardo Paes, com graduação e mestrado concedido pela Universidade do Rio de Janeiro, especialização em finanças pela Thunderbird School of Global Management. Trabalhou também por 9 anos no setor privado em áreas financeiras da Alcan, Arthur Andersen e Banco BBM. Tá, deixa eu só dizer uma coisa para esse rapaz que está vindo. Com o Eduardo Fala para esse rapaz que está vindo do Rio de Janeiro. Não, é que eu acho que esse rapaz está vindo para o Rio de Janeiro, explicar para ele o seguinte: moço, com essa formação toda, parabéns pela indicação, que você seja muito feliz, mas por favor, não vem com tarifaço, com aumento de imposto, porque esse estado aqui não está dando mais para viver. Tá. Ninguém mais aguenta a sacanagem que se faz com o cidadão aqui, tá bom? Falando sacanagem, Magda. Dizer que não vai baixar imposto, mas vamos falar coisa boa do nosso estado. Quero dar uma notícia boa aqui. O TV Pampa acaba de receber do Jorge Hanana, lá de Pelotas. TV Pampa estourando o sinal maravilhoso no 13.1 digital, lá em Pelotas. Que bacana. Valeu. E eu quero... Tem uma coisa aqui, Magda, que é muito bonita. Eu quero fazer uma homenagem a uma professora, a professora... Ai, meu Deus, professora, meu Deus, não. Tá ruim o negócio aí desse lado. É professora não sai nome, Machado. não sai nada. Professora Evi Machado, da escola Cecília Meirelles. Essa professora faz um trabalho há décadas, Magda, que é o seguinte: meninas de 13, 14 anos que não têm condição de ter uma festa de 15 anos. Eu sei. Ela, na escola, prepara, arrecada recursos e faz festa de 15 anos
para essas jovens meninas que vão completar 15 anos de origem pobre, que não tem condição de ter. Então, professora Evi, o trabalho que a senhora faz é muito bonito. Parabéns, um grande abraço, que continue por muitas décadas ainda fazendo esse trabalho. Um trabalho anônimo que, infelizmente, não é reconhecido pelo poder público, mas pode ter certeza, muita gente ama a senhora, especialmente essas meninas que amanhã serão mulheres e que vão lembrar da senhora por toda a vida. Já que estamos falando de Rio Grande do Sul, vamos divulgar o nosso fórum também, né, Gustavo Vitorino? A Rede Pampa, junto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, está promovendo um encontro. A Rede Pampa, junto com o BRDE, está promovendo agora, na próxima semana, um encontro. Ele vai acontecer na segunda-feira, no auditório da Assembleia da Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Edição do projeto sustentável Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Sul do Brasil. O evento, repito, acontece no dia 3 de dezembro, na sede do Ministério Público, e vai reunir representantes dos setores público, privado, setor financeiro, aqui do Estado. O objetivo do fórum é debater com a comunidade os temas que são importantes e relevantes no contexto do desenvolvimento social, especialmente o local, aqui, o nosso, né? As inscrições são absolutamente gratuitas e vocês podem realizar pelo site Fórum Desenvolvimento RS, tudo junto, Fórum Desenvolvimento RS, tudo junto, como está ali na legenda, .com.br. Faça a sua inscrição, porque o número de participantes é limitado e você vai, com certeza, ficar muito bem informado. Esse fórum é espetacular. Todos os anos a Rede Pampa realiza um fórum com esse perfil. Acontece a partir das 2h da tarde no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul. No dia 3 de dezembro. Marli Barcelos. Não ouvi a tua voz até agora. Muitas vezes, estou ouvindo os colegas falando, os coleguinhas falando. Muitas vezes aqui nesse programa eu clamei por uma liderança. Muitas vezes aqui eu disse que nós precisávamos de um líder no país e que eu não podia e não tinha condições de apontar um líder. Eu que tenho a biografia e que li a biografia dos maiores líderes da história da humanidade. Todos eles. Hoje vou falar inclusive do general de Gaulle. E hoje, assistindo o pronunciamento do presidente eleito Bolsonaro, eu vi nele um novo líder. Eu vou explicar para vocês o que eu vi no Bolsonaro. Eu vi, primeiro, postura. Segundo, um linguajar absolutamente simples. E aí me dei conta que ele foi educado na AMAN, numa academia militar. E o que a academia militar provoca no jovem? O espírito de liderança para aqueles que têm a própria liderança, para aqueles que são líderes. Então aquilo aflora aquela liderança e com o passar do tempo, aquela liderança vai crescendo. E hoje eu vi na postura do Bolsonaro aquele líder que o Brasil precisava. Sem sofisma, sem subterfúgio e sem aquelas mentiras deslavadas de todos os políticos brasileiros. Ele responde como tem que responder. É grosso às vezes? Ele é grosso. É do temperamento dele. Do temperamento que ele aprendeu na caserna, como militar. Então, eu digo para vocês hoje, me cobrem. Temos um líder, chama-se Jair Bolsonaro. Só peço que Deus dê a ele saúde e condições para que possa levar este país ao grande destino que nós temos, o povo brasileiro tem, porque nós temos todas as condições. E ainda ontem eu falava aqui, só a reserva de nióbio do Brasil é equivalente a 22 trilhões de dólares. É maior que o PIB dos Estados Unidos. Então, eu digo, consciência tranquila, temos um líder chamado Bolsonaro hoje no Brasil. O Marli, sabe que esse jeitão dele, esse jeitão grossão, assim, é exatamente o que fascina as pessoas, sim, porque transmite sinceridade, né? Sim, sim. Uhum. Chefe. Transmite sinceridade. A Marli às vezes me xinga claro que ninguém tem que ser tão classudo quanto eu, assim, né? Mas eu prometo. Tá bonito de rosa. Eu prometo que a partir de 2020. Mentira, não vai. A partir de 2020 eu vou ser mais tranquilo. 2019 está muito em cima, não e vai Gustavo, isso que vocês estão falando é tão importante. Nada. Falou, eu não disse nada. Que o índice que mede a confiança do empresariado brasileiro é o maior depois de 8 anos. Então, realmente, esse nível de confiança, essa expectativa de um Brasil melhor é muito importante. As pessoas, por exemplo, só vão contratar se elas sentem que o ambiente econômico futuro é favorável. E hoje, inclusive, o Ministério do Trabalho apresentou o número do mercado de trabalho.
de emprego formal. Esse dado é importante, por quê? Porque o IBGE geralmente apresenta estimativas. O Ministério do Trabalho, ele só calcula o formal, ou seja, as carteiras assinadas. O mercado de trabalho gerou 57 mil vagas com carteira assinada em outubro, sendo que o setor que mais empregou foi sempre ele, o comércio. Interessante trazer que os estados que mais geraram emprego formal de carteira assinada, não poderia deixar de ser São Paulo, que é o maior centro do nosso país. Em segundo lugar, Santa Catarina. Terceiro, Rio Grande do Sul. E o quarto, Paraná. O Ceará, no Nordeste, também apresentou números bem confiáveis. Então, os estados que menos empregaram, não poderia deixar de ser Rio de Janeiro, Pernambuco e Goiás. Então, a gente está ali num cenário que, possivelmente, ano que vem, a gente tem muitas notícias boas para dar para os senhores. Vamos lá, Chicantofani. Vou falar de um assunto que não tem nada a ver com isso, um outro assunto que está monopolizando os comentários, assim, VIPs da Europa. Em outubro, no balneário de Rimini, que eu tive o privilégio de conhecer quando fui na Itália, o turista brasileiro ele vai para Sardenha para botar um selfie, papapá, de barco, blá, blá. O italiano vai para Rimini. Rimini é uma espécie da Riviera italiana no lado do Adriático, lado direito. Costa Azul. A parte de trás da bota. Que dá para a Croácia, exatamente. É o salto da bota. E na cidade de Rimini morava um playboy chamado Maurício Zanfante. Esse cara morreu num infarte com uma gata numa casa dele. Ele tem 63 anos. E os caras foram fazer uma pesquisa, Mari. Maurício vai pro Guinness. Ele é considerado o maior playboy da Itália. Ele ficou com 6 mil mulheres na vida dele. E ele é uma atração turística de Rimini. Então, as mulheres solteiras ou descasadas do leste europeu, principalmente, iam veranear lá para ficar com o cara. Teve um verão que ele ficou com 207 mulheres em 3 meses. Cada dia, uma gata diferente. E morreu com um infarto no miocárdio. Era o mínimo que ele podia ter. Morreu feliz. É a Glória. Não, eu pensei que ele tinha morrido embuchado de tanto comer. Morreu com uma gata 40 anos mais moça que ele, inclusive uma ucraniana que está na internet. Ucraniana, hein? Que espetáculo. Olha, seu Maurício, esse, hein? Lhe contar, hein? O super-homem existe. Eu posso dar o roteiro do teu aniversário também, falando em drogas? A Magda, como é muito fashion, ela é líder de bancada, ela é uma mulher que não tem ideia, já está atemporal na operação. Eu sou atemporal. E ela é estilo Rolling Stones, que nem eu, estilo I Can't Get No, papapá, tá entendendo? Ela vai jantar no Cru. No Gran Cru. No Gran Cru, que hoje... Não é nem só o jantar, é que assim... É um dos lugares mais fashion de Porto Alegre. Sábado tem uma música ao vivo e tal. E depois, sabe onde é que ela vai? Eu descobri, eu já vou lá. Ela vai engatar uma quinta e entrar na Casimiro, direto na UDS, no camarote ostentação, Moé Chandon de Dudu Alvarenga. Mas eu e todos os meus... E ela sai sempre com uma garrafa de Moé Chandon de presente. Vou tomar café da manhã com uma Moé Chandon embaixo do braço. Do Anjo, né? Mas é o seguinte, não sou eu que só... O Dudu Alvarez, que é convidado para o meu aniversário, enfim, convidou os meus convidados que estiverem no Gran Cru, todos são convidados para o camarote dele. E o furo do programa hoje? O programa hoje vai sair daqui e nós vamos no 360 graus. Não é o 300, é o 360 do Vai pro 300 e a outra pessoa vai fazer programa de família. Tem 2 pessoas, parece 3 que não vai. Uma vai fazer um programa de família, que é a Carla Cri, que é muito família, legal. Não, vai cuidar da família, vai cuidar da família, tudo bem? E o outro é o Mário Barcelo, que vai ler em casa. E a terceira pessoa derrotou o pessoal da Pampa. Ela vai sair com a fera e vai jantar provavelmente. Não vai 300, com a fera. Que é a nossa querida. É um jantar de família. Roberta, que é uma. Não, isso é uma aplique. Que a Roberta, a maravilhosa. Que o Ruxo acha o canal, mas o Ruxo tem chance 0. Que o Ruxo, você convidar ela pra ir pro Nova York, Pirotol, conta 300, não tem a mínima chance, Ruxo. Roberta, presta atenção no serviço aqui, ó. Roberta, deixa eu te fazer uma pergunta. Só tu pra me salvar, Gustavo. Olha assim, um programa alternativo. Gustavo, Roberta... Eu prefiro ficar de fora. Tu ganha insalubridade, não, né? Porque é insalubre o ambiente. É insalubre o ambiente. E eu quero te dizer que não te contaram da missa metade quando te contrataram, né? Não.
Tá, então começou. E outra coisa... Vai piorar. No início. Exato, vai piorar. Agora que eles pegaram intimidade, vai piorar. Eu sou meio parecido com eu sou uma Roberta masculina. Opa! Eu adoro andar nesse meio VIP bacana lá. Um amigo meu estava em Nova York e ele foi convidado... Em Nova York, não é no Nova York. Não, em Nova York. A Nova York é mais luxo. Ele foi convidado para uma vernissagem de Romero Brito. Romero Brito é um dos maiores artistas do Brasil, reconhecido mundialmente. Pouca gente conhece ele. Ele é um artista nordestino. E a entrada era numa faixa de $500 para assistir essa festa do Romero Brito. E ela comprou um relógio do Romero Brito. O Romero Brito, ele anunciou um relógio. Viu, dona Magda? Sim, tô te ouvindo. E ele trouxe esse relógio. Ele trouxe Esse relógio para Porto Alegre e me deu um Tecnomarine de presente. O modelo Romero Brito foi feito só para vernissagem de uma empresa americana, a Tecnomarine. Então isso aqui é uma obra de arte no pulso. Eu acho extremamente fashion. Já que tu estás, se nós tivéssemos combinado, não teria dado certo, estás falando em obra de arte, e meu aniversário já começou, Já pelo ganhou. menos os presentes. É um esquema para quem Olha que lindo. Não, olha aqui Uma que eu noite em Nova ganhei. York. Olha aqui, ó. O quadro que tem o título de Água Viva, do artista plástico Sérgio Barcelos. Lembra que eu tinha mostrado para vocês, tinha divulgado aqui, que eu fui numa exposição? Pois hoje, quando cheguei aqui na TV, fui privilegiada e agraciada com o meu presente de aniversário, já antes do dia, porque ele disse que sábado não tem programa, que é uma linda tela do Sérgio. Ele tem trabalhos maravilhosos, ele estava expondo lá na Edelweiss, então eu quero mostrar para vocês e quero mostrar também para o nome da mãe dele, hein, Luciane? Como é o nome da mãe do Sérgio? Que eu passei e tu escreveu. Só um pouquinho. O nome da mãe, Tá mal ensaiado isso aí. Tá mal ensaiado isso aí. A Luciane começou falando que não tinha secretária e tinha. Dona Guilhermina. Dona Guilhermina, que assiste o nosso programa, muito obrigada. Seu filho, além de ser muito gentil, é um artista Deve ser meu excepcional. É Barcelos, né, Eu quero Mário? dizer que Guilhermina era o nome da minha avó. Acho lindo esse nome. Tá aí, ó. Mas, dona Magda, só para encerrar, dona Magda, depois eu vou tomar Coca-Cola. E comer O Paulo papelinho. Plett, que faz camisa XT, pediu pro Ruschel ir lá na loja dele e ele vai te vender camisa 20% de desconto em 6 vezes do cartão. Que legal, que legal. Negócio fechado. E a camisa do Paulo Negócio Plett é fechado. top, né? Ele fez uma... Maravilhoso, maravilhoso. Eu fui citado algumas vezes, quero começar... Você é Não volta ao protagonista, tu é assunto. protagonista. Não, eu quero fazer uma... Quero começar de trás para diante. Eu quero começar de trás para dizer, primeiro Quem não dizer faz show, que o eu presente recolhi. da Dona Magda será entregue em loco na festa na qual estaremos lá Vai no tomar sábado à noite. champanhe e não pagar com o ingresso. E que eu É de bom tom. convite que recebi e imediatamente aqueci. Muito bem. Segundo, lamentar a Agora eu vou fazer ausência, uma pergunta, Dona a Magda. lamentar a ausência das colegas que não se farão presente hoje na reunião da escolinha aqui, que faremos Reunião da todos. escolinha, ai, que que a maravilha, gente reunião da poderia escolinha. comportar. No mais, desejar sucesso para Os coleguinhas. É, tu vai lá. Eu acho que tu vai lá. Parou? Tá, Eu bom, quero agora informar que sábado eu tô lá no boteco do Zé Maria. Zé Maria, tu não vai. Esse no meu tá pelo aniversário? bife, né? Ah, não. Não Vai no aniversário da Dona Magda? Ah, que grosseria, Dona ele me convidou, Magda. nem sabia. Que Eu vi o grosseria. roteiro aqui agora. Achei Desculpe, bacana. Dona Magda. Desculpe, que grosseria. Achei bacana o roteiro aqui agora. Eu só ia ver o Não, Zé sabe por Maria quê? aqui. Sabe o que aconteceu? Quando falaram em presente, tu ia ter que entrar no rateio, daí tu resolveu que tu ia no boteco. E entrar lá Isso é no feio. Isso é feio. Olha aqui, ó, eu acabei de dizer que o Dudu Alvarez convidou todos aqueles que são meus amigos, que estarão comigo no meu aniversário, para o Woods tomar uma Só que eu não Mas não tem barato, convite, não, Gustavo. viu? Vitorino, deixa eu te explicar. Eu não fui com meu. E não tem convite. A Kelly Quemelo, minha amiga, me fez uma surpresa. Fez uma reserva no Gran Cru e Aí eu prefiro alguns cozido. amigos vão lá. Pois é, não, tu gosta de cozido. Mas não ele tem dá. mordomia no Gran Cru, vai ter que pagar. Mas Não, tudo é pago. Ai, no Charlie não Dona Magda, só tem que lembrar, Dona Magda, que para fazer jus ao Xandão lá no nosso amigo Dudu, tem que comparecer no efemérides do anterior. Querer ir só lá no camarote direto, não Vamos deixar a Carla aceitaremos. falar e vamos tentar alinhar o programa de novo. Continuando, né, na Calor, sessão de convites, nós ganhamos esse chá maravilhoso da Vera Bublitz. A Vera Bublitz que vai fazer o espetáculo dela de final de ano. No dia, tá aqui, ó, o chá, no dia 2, Aí. isso, no dia 2 de dezembro, tem 2 sessões, às 3 da tarde e às 19 horas também.
O balé Carmina Burana vai ser apresentado e depois também vai ter Alice no País das Maravilhas, a Vera que caminha os seus 40 anos de excelência absoluta. A escola dela tá assim, ó, florida, porque muitas flores para o Jardim da Alice estão sendo feitas. Sim, deve ser um belo espetáculo. E eu tenho o maior orgulho de estar junto nesse time. Dia 2 eu estarei lá, vou apresentar o evento também, vou ser a fortuna do Carmina Burana, toda de dourado. Então, assim, ó, é um balé maravilhoso que leva a oportunidade, leva as meninas para fora do país, conseguindo bolsas de estudo. Então, além de todo o envolvimento, que é lindo e maravilhoso, essa dedicação, as crianças, assim, ficam assim, cadê meu figurino? Cadê meu figurino, né? Na hora da dança também, desse envolvimento que faz parte, é um crescimento para as crianças. Então, assim, ó, toda a bancada convidada também, todos receberam a mesma coisa, convite. A gente... E chá. E chá também. Maravilhoso. A gente só pede para que vocês liguem e confirmem a presença. E os nossos telespectadores também, claro, sempre serão Vai ter canja no balé? O Ruxo vai levar a sapatilha dele? A Violeta dançava de dona fralda. Magda, mas olha, nós falamos sério aqui, dona Magda. Não, mas é Mari Barcelos, por favor, Mari Barcelos. Acaba não concluiu. Para completar, todos estão convidados também para dançar no balé. Ó, O Chicão tá convidado. O Ruxo tem uma sapatilha roxa listrada, coisa mais linda. Sério? Se não viu, seu marido, o senhor me desculpe, seu marido. Mas ele tem que arregar aquela cor, como é que é o cano que ele usa? Dona Magda. Padedeu. Polidense? Polidense. Não, a Luciana vai ter demonstração de Ele quer me desmoralizar? Não vai dar certo. Não cutuca a onça com vara Eu ia curta. gostar de ver o Chicão. Chicão. De polidense. Mari Barcelos, vamos botar esse programa nos trilhos, Marli? Cúmplice dele, viu, dona Magda? Hoje eu quero fazer uma referência muito especial, uma das maiores figuras da história. Eu sempre digo que a história é a sabedoria. O general Charles de Gaulle. Hoje tu tá com uma voz. O grande general Charles de Gaulle, o responsável pela resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, através dos microfones da British Broadcasting Corporation, a BBC de Londres. Yes! Rapidamente, eu vou dar alguns detalhes das 3 guerras que em uma vida, apenas uma vida, a França enfrentou contra a Alemanha. A Guerra Franco-Prussiana de 70 a 71, com a perda dos seguintes territórios, Alsácia e Lorena. A Primeira Guerra, a Grande Guerra de 14 a 18, com aquelas milhões e milhões de pessoas que morreram. E a Terceira Guerra Mundial, onde os alemães chegam, invadem Paris e Copim, onde estava o trem em que foi assinado o armistício em 1918, ao término da Primeira Guerra Mundial. Os alemães fazem com que os franceses peçam ali a rendição, assinem a sua rendição. E Charles de Gaulle foi uma voz que uniu todos os franceses, mesmo com Stalin e mesmo com o presidente Franklin Delano Roosevelt sendo contra a seu posicionamento, porque ele era, além de ser um general, ele tinha aquela soberba, tinha aquela autoridade. E o Reinart, que era um outro postulante a líder da França, tinha uma postura submissa perante o presidente Franklin Delano Roosevelt. Mas o povo francês quis e ele assume a liderança daquele país ao término da Segunda Guerra Mundial. Foi impressionante. E cada vez que eu me refiro a esse cidadão Charles de Gaulle, responsável pela liberação de todas as colônias francesas, inclusive a Argélia, quem conhece a Europa, quem conhece o norte da África, sabe daquilo que eu estou falando. Ele dá aos argelinos a sua independência e a outras colônias francesas. Muitas pessoas não sabem, mas a França foi o segundo país em possessões em colônias europeias dentro do continente africano. Então eu saúdo a grande nação francesa ao seu maravilhoso hino, para mim, o hino nacional mais bonito, que foi a música popular, a Marselhesa, que vem de Marseille. As pessoas sobem cantando, era uma música popular que o povo cantava nas ruas, sobem até Paris e começam a cantar na Revolução Francesa de 1789, com a queda da Bastilha. O povo todo cantando, se dirigem à Bastilha, soltam as pessoas e renasce esse movimento cartesiano do contraditório. Salve a nação francesa! Salve a nação francesa! Epa! Hoje eu tô militarista. Falando em militarismo. Francesa, o povo mais racista. Dona Magda. Isso me acontece toda hora. A queda da pastilha. Cai da mão.
Dona Magda, nós comentamos... Agora deixa só o Russo falar, depois nós voltamos. Vamos tentar organizar. Que retrata muito a cara do nosso país. Saíram as 25 marcas mais valiosas e pelos 6 anos consecutivos repetem os 5 primeiros lugares. Banco e empresa de bebidas. Não vou nem dizer mais os nomes porque não interessa. Deixa eu só fazer um adendo à indicação do secretário da Fazenda, de Eduardo Leite. Antes das suas férias, ele está viajando antes de assumir, Cardoso tratou de se inteirar da situação fiscal gaúcha. Trocou informações com o economista Aode Cunha, responsável pela indicação do seu nome a Leite, e recebeu o material da equipe de transição. Já gostei do Cardoso. Total. Né? Com o Aode, o Aode era o cara para ser o nosso, era o secretário que ele queria. É técnico. Né? E a indicação do Aode tem tudo para ser maravilhoso. O Marcos esqueceu de mostrar o livro. Eu me esqueci de mostrar um dos livros, né? Esse é o presidente Charles de Gaulle. Ele tinha 1,95 m. Faz parte da história do século XX, né, Marcos? Faz. Esse homem foi de uma importância vital na Segunda Guerra Mundial. Críticas e elogios, mas faz parte. Sim, porque ele era autoritário, né? Mas ele era um general, ele era um líder. Eu diria que ele resgatou. Podia ser pusilânime. Eu diria que ele resgatou o tamanho da França no pós-guerra, porque a França saiu muito desvalorizada. Ruim, né? E ele era um cara de imposição, ele tinha autoridade. Não era apenas por ser alto, mas porque ele era um cara com autoridade, com conhecimento. Agora, só para... já que estamos falando dos militares, hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro foi, né? Chegou à Marinha e para conversar com os indicados para as Forças Armadas. Exatamente. Trouxe esse assunto porque escutei uma entrevista hoje do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e fiquei muito feliz com as palavras deles no que tange a questão do esporte dentro da área militar. O que hoje já é um trabalho consagrado, com grandes bases, né, de esportes de ponta e fantástico, absolutamente fantástico. E ele disse que vai investir ainda mais, então achei muito legal. Eu acho que as pessoas que estão assumindo, acredito que as pessoas que estão assumindo, elas estão com a gana de fazer diferente e de fazer melhor. Tá me dando essa impressão. Medalhas, porque exatamente. Nenhum clube, nenhuma instituição esportiva brasileira tem mais medalhas que as Forças Armadas. Saúde física e mental. É verdade. Magda, deixa eu mandar um abraço aqui para a pequena Sofia Canazar, de apenas 13 anos, que é fã do nosso programa. Tadinha, tão novinha já sofre. Pois é, o pai dela, professor Fábio Canazar, que é um dos maiores tributaristas do sul do país, mestre, professor Fábio Canazar. Ele disse que chegou em casa agora e ela estava em frente à TV assistindo o programa e é nossa fã. Então, pequena Sofia, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você está começando muito bem a sua vida adulta assistindo esse programa. Beijo, Sofia. E o professor, não, agora a Lu tem que falar. O professor Fábio deu uma informação aqui de... Quem? Professor Fábio, pai da Sofia, me deu uma informação aqui. Você sabia que a pasta de dente, sabonete e papel higiênico não fazem parte da cesta básica e, portanto, pagam tributos normais? Se tu perguntar pro... Gente, vem aí o sabugo de milho. Não, mas acontece que... O senhor está vendo o livro? Acontece que... Há um comando nessa bancada, dental... né? Eu falei que eu vou melhorar, mas em 2019 está muito em cima, tá não dá bom. tempo. Tá, deixa a Luciane falar. Fala, Luciane. Nós conversamos esses dias se a sentença do caso do presidente Lula a respeito do sítio de Atibaia sairia ainda este ano ou não. Mas as razões finais, então, para ambas as partes, agora inicia o prazo no dia 13 de dezembro. E, realmente, o final do prazo vai cair no meio do recesso do judiciário, que começa no dia 20 de dezembro e termina no dia 6 de janeiro. Um dia muito importante, viu? Dia de Reis, meu aniversário. Qual é o dia? Reis, que lobby, velho, que lobby. Capricórnio! A gente tem que reservar a data já. Trabalhar, né? Que não, porque tu sabe que vai ter festa lá em Beverly Hills. Sabe que ela mora em Beverly Hills. Vai ter festa em Beverly Hills. Então, o prazo termina dia 7 de janeiro para razões finais. Logo, provavelmente teremos uma decisão sobre essa ação no início de janeiro. Tem grandes probabilidades. O que são os indícios? Vários objetos pessoais do ex-presidente e da dona Marisa que foram encontrados no local, na casa, apesar de ele negar a propriedade, e também muitas notas fiscais das obras achadas no apartamento dele. Isso aí é que importa, porque o que está importando não é se ele é ou não proprietário. O que vale nessa situação é
comprovar a lavagem de dinheiro. O que grandes empreiteiras fazem, afinal de contas, a reformar um sítio normal, quer dizer, fica ali estampado. Esse é o foco. Eu gostaria de aproveitar e comentar uma situação e pedir ajuda aos telespectadores. Aquela mãe que faleceu não, desculpa, ela caiu do 3º andar do prédio onde mora ontem. Sim, porque ficou com medo do incêndio que tinha no apartamento em cima. Estava incendiando, ela se jogou, porque, enfim, ela achou que iria ser atingida, e ela está no hospital em estado muito grave. Ela possivelmente vai ficar paraplégica, e essa mulher, ela tem um bebê de 1 ano, que acabou de fazer 1 aninho. E esse bebê só não se acidentou, não morreu, porque ele estava na escolinha Anjinho da Guarda. E então essa escola está movimentando e mobilizando a sociedade do Rio Grande do Sul a juntar mantimentos para ajudar essa criança, né? E vamos torcer porque essa mãe talvez não possa nunca mais abraçar o seu filhinho. Aqui tem já os dados para quem pode doar, e eles estão privilegiando leite Nestogena 2, fraldas tamanho G, lenços umedecidos, pomada. Esse bebê, então, está precisando muito da ajuda de todos nós. Agradeço quem puder ajudar. Muito bem. Eu tô querendo adotar um animalzinho. Posso continuar construindo Vamos dessas bobagens do Gustavo. Tá, então vamos... continuar construindo uma agenda positiva, dona? Solidariedade, eu quero adotar um animalzinho agora no final do ano. Quem tiver, assim, abandonado em casa... Eu recomendo. Um peru, um leitãozinho. Claro que não. A Luciana ainda agora a Luciane vai pro céu. Agora a coisa tomou a proporção total. Mas da onde eu Chicão Tofani acaba de me perguntar se ele pode atender o telefone que está tocando. Não, né, Chicão? Liz perguntando se eu estou disponível. Liz, ele não está disponível hoje, ele está à nossa disposição hoje, nós vamos usá-lo. Por favor, doutor Ruxa, retome o programa. Quero continuar na linha positiva construída pela doutora Roberta aqui. Eu quero dizer que em Buffalo, Nova York, aconteceu uma cena que devolve um pouco da esperança do ser humano, né? Um rapaz chegou no seu Mustang, um carro nos Estados Unidos, que até não é tão importante quanto seria, ou seria aqui, mas chegou lá, o carro estava batido. E ele já ia espraguejar quando ele encontrou um bilhete ao lado do carro, né? O bilhete também escrito a exemplo daquele menino que nós reproduzimos, esse bilhete é verdade. Ela deixou um bilhete assim, ela é da 6ª série, assim, você deve estar surpreso com o estado do seu carro. Eu sou uma menina da 6ª escola, minha Kombi escolar passa aqui todos os dias e quem bateu no senhor foi a motorista e fugiu. Ai, que criança boa! E deixou o bilhete. E ela ainda fez, dona Magda, coisa mais querida. Ela fez um desenho de uma Kombi escolar com as crianças, o carro, e deixou... Educação de pai e mãe. Por isso que eu digo, né? Isso dá esperança no ser humano. E, evidente, ele chegou ali e, como ela dizia, eu passo aqui todos os dias, sou largada aqui, todos os dias às 5 horas da tarde. Aí o cara fez contato, localizou a imprensa, a empresa, lhe dado um carro para enquanto fica o conserto dele e... Para também um bom exemplo seja pedagógico, a motorista que fugiu, que bateu e não noticiou, foi demitida pela empresa. A história teve início, meio e fim. Mas no final feliz. No final feliz. Fala, Carla. Porque a moral, né? Que lindo está a bancada hoje, as meninas todas de preto. Um grande abraço para todos, somos fãs de vocês. É o Gildo Dias e a Sônia. Nada melhor do que sentar no sofá com um chimarrão na mão e assistir o Atualidades Pampa. Adoro todos vocês, sou muito fã. Assinado Rodrigo de Alvorada. O presente está reservado, Magda. Um vinho chileno e um convite para quando vieres a Santiago do Chile, seja nossa convidada para todos os passeios. Nossa cerveja artesanal. E se for em janeiro, para a inauguração do La Virgem Segunda, em Bela Vista. Mas me manda Bela Vista, um bairro. Me passa depois a cara. Mas é para a dona Magda, não é para o Vitorino essa cerveja, né? Estarei lá, vou combinar. As pessoas que não estão me convidando não sabem o que estão perdendo.
Quando é teu aniversário, Vitorino? 18 de janeiro. 12 dias depois do Dalu. 12 dias depois do Dalu. Por isso que vocês são assim, tem uma batida parecida. Não, a gente pode fazer... É uma batida assim mesmo. A gente pode fazer... Mas o Chicão quer terminar com todos os relacionamentos da bancada, né? A gente pode fazer uma festa só. O símbolo de Capricórnio... Você paga? O símbolo de Capricórnio é aquele bode? Tem as guampas enroladas, assim. É o signo. Mas as guampas enroladas. Não, aquele é Áries. É? Capricórnio, a guampa é reta. É? Grandona assim, é reta. Que brabo. Brabo? Que medo. Sai da frente. Então, olha aqui, Chicão Tofani. Presta atenção no serviço aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Quem aqui já tá bravo? O Chicão acho que é parceiro pras festas, porque ele tá a fim de terminar com os relacionamentos de todo mundo dessa bancada aqui, né? Seja namorado, casamento, todo mundo que tá... Hoje o CAD... Parou lá. Hoje o CAD fechou o acordo com 4 empreiteiras que vão pagar 897 milhões de multa por cartel, formação de cartel em obras. Quais são elas? A velha e antiga e conhecida Odebrecht, a OAS, Andrade Gutierrez e a Christiane Nielsen. Por quê? Usina Nuclear Angra 3, estádios de futebol da Copa do Mundo, a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e a urbanização de favelas no Rio de Janeiro, pelo que integrava o PAC das favelas. Isso representa apenas 2% do valor que essas empresas arrecadaram. Então, estão sendo muito criticadas essas multas aplicadas. E também, se elas apresentarem um programa de compliance, também receberão um grande desconto. Então, assim... Mais uma vez, essas empresas, essas construtoras estão sendo beneficiadas com multas muito aquém, né, das vantagens auferidas, e casa com uma notícia que a gente deu esses dias, que mais uma vez também as construtoras também vão ter aquele benefício daquelas pessoas que desistirem de fazer da compra dos seus imóveis em construção, vão perder até 50% dos valores já pagos. O cartel que eles têm em Brasília, em cima do Congresso Nacional, é assustador. As empreiteiras aprovam o que querem lá. É que nem banco. O poder do lobby via Febraban em Brasília é devastador. Brasília, para que as pessoas saibam, o legislativo brasileiro, que é quem vota as leis, aprova, propõe leis, ele é totalmente loteado pelos grupos lobistas. Olha bem, vamos deixar bem claro, o lobby não é necessariamente ilegal, mas no Brasil ele não está regulamentado. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, o lobby é permitido. Claro. Os escritórios de representação trabalham com os parlamentares. Só que, se houver uma vantagem, por menor que seja, uma vantagem direta, provada, o escritório de lobby é fechado, são processados os lobistas. É uma profissão, mas... No Brasil nunca funcionaria, né? Porque, Gustavo, deixa eu só dizer que no Brasil, como tudo, nós conseguimos inverter a ordem. O que é um escritório de lobby? É o que eu te constituo para que tu use a tua influência, teu conhecimento técnico para convencer um dirigente. No Brasil ocorre o contrário. Tu vai tentar no órgão oficial uma obra e ele diz assim, não, tu passa primeiro pelo escritório do lobista. Pelo cartel. E aí quando já chega tudo certo. Aí é uma inversão da ordem. Emilson Almeida diz o seguinte, o Chicão, há uns 2 anos mais ou menos, declarou seu voto com veemência. Sou mito é o Bolsonaro, né? Desde então, sou fã deste cara, que é você. Obrigado. Presta atenção no serviço. Desse cara, ele é singular e de opinião. Sigo o mito há 3 anos. Tu tem toda a razão, eu faço um estilo Lamborghini Huracan. Só esse carro é assim. Que nem o Martini e o Campari, só eles são assim. Nisso aí eu tenho um diferencial muito grande junto com os jornalistas. Os jornalistas são muito iguais, são muito gol prata, e eu não faço esse estilo. Olha, você acertou nisso. A bancada agradece muito essa gentileza, esse elogio. Mas vocês, eu acho, a gente é gol prata, a gente também gosta de ti. Aquela que gosta de País Merda. Tem gol prata, e quem é o gol bolinha? Quem é o gol bolinha da bancada? O intelectual, a Roberta, olha, eu tô tão mal. E o New York. Eu tô tão mal na foto que nem pra trocar meu carro por um gol bolinha eu tenho dinheiro. Tá feia a parada. O senhor que é um homem rafiné,
Raffinê? O senhor é raffinê, né? Raffinê de rapuagem? É, mais ou menos. Olha só. Que bola. Eu lhe faço uma pergunta. Qual é a diferença do Martini e do Cinzano? Martini do Cinzano? É. Mas ele não bebe. Querido, o Martini é feito pela companhia Martini. Sim. Martini Mas é um bourbon. E o Cinzano também um bourbon. O Campari que é diferente. Você sabia que o Tintin vem do Tinzano? Tinzano? Não sabia. Tinzano. Eu aprendo com Tá, e aí a pergunta que eu quero fazer, já passo pra ti. Tu acha que é cafona, brega ou qualquer outra coisa uma mulher que toma martini doce? Não, eu acho chiquésimo. Eu acho cafona a mulher com uma cerveja. Ela pega uma selva, uma cadeira amarela e uma selva. Não, selva com cadeira amarela cerveja. Não dá. Agora, selva lá no Chile, pra onde eu fui cerveja convidada... eu não curto cerveja. Cerveja original, maravilhosa. Tá, Serra Malte. É que assim, Falando de cerveja, João, alô, cervejaria. Olha aí, por isso que eu não curto cerveja. João, o rolo é ratão, cerveja. João, não dá cerveja pra ele. Acabou a cerveja, esse bando de bêbado tomaram tudo. Mentira, João, ele não Para o nosso aniversário. Olha, aniversário, dia 6, aniversário tá aprendendo a lição muito rápido, e dia 18, meu aniversário. Nós precisamos da melhor cerveja produzida no Rio Grande do Sul. Chopp Ijuí, lá de Ijuí. João, aguardamos ansiosamente. Só que tu tá seguindo o cara errado, então tu caso tudo bem. Olha que falando disso. Eu tenho informação, dona Magda. Eu tenho informação, Então, dona Magda. a doutora Carla tem. Seguir algum cara, eu tenho informação, dona Vamos lá, vamos lá. Valiosa informação. Nós estamos acompanhando a situação dos mais médicos e o Ministério da Saúde afirmou que recebeu 6.394 interessados no seu site das 8.517 vagas, mas que apenas 2.209 concluíram a inscrição. E então, por quê? os outros, daí já escolheram a cidade e tudo mais. Os outros têm até o dia 25, que é domingo, para concluir, ou aqueles que ainda querem entrar no site e se inscrever. Exatamente, eu ia chegar lá. Então, mas, como teve instabilidade no site, eles estão pretendendo prorrogar. Já tem data da prorrogação? Não, mas até o outro final de semana. O problema é que os hackers entraram, né? Exatamente. Por isso que atropelou tudo isso. Atropelou tudo isso. Posso complementar, Carla? Por gentileza. É que depois terá a fase ainda, porque essa fase é para os que são médicos mesmo, né? Depois terão para os revalida, depois terão para os que vão prestar concurso. Então, ainda vai longe, é só a primeira fase recente. Presta atenção aqui uma coisa, ó. O cara, quando está premiado, quando está sendo perseguido, não adianta. Boa noite, bancada. Hoje, enquanto assistia a manifestação patriótica e emocionada do Marne em relação ao nosso presidente Bolsonaro, não pude deixar de observar a aparência soturna e devastadora das feições do senhor Ruxo, deixando completamente desnudado o seu vermelhismo bolchevique e anti-Bolsonaro. Entregou-se só pela expressão. Zanoni de Canoas. Zanoni, eu estava aguardando vez para falar, porque realmente eu ouvi não sei se o mesmo discurso, mas e queria comentá-lo, pedir, ver, né, mas para entrar para conseguir falar nessa bancada aqui, o senhor tem que se inscrever na segunda e ia falar mais ou menos pela quarta-feira. É, mais ou menos. Eu vou falar agora um assunto e não quis voltar a ele porque queria destoar, porque nós trocamos de assunto. Mas já que o senhor oportuniza, então eu preciso falar. Ele fez uma manifestação, o Bolsonaro, para os seus correligionários. Ele reuniu, e talvez ali motivado por estar com os seus, então não estamos falando do mesmo ambiente, mas estamos falando tudo de hoje. Sim, tudo aconteceu entre hoje e ontem. Ele fez uma manifestação para os seus correligionários. Quem são os seus correligionários? Os do próprio partido. Os que acreditaram nele desde o início, os que nasceram com ele. E ali ele cometeu para mim um excesso. Talvez por estar nesse ambiente, ele cunhou uma frase que ele disse assim: é mais importante nós matarmos a ideologia deles do que a corrupção. Essa frase não é minha, essa frase foi dele. Eu ouvi. A senhora ouviu? Eu ouvi. Então, tá. Não, exatamente eu não cometeria uma inverdade. Exatamente. E eu como não procuro, eu nunca procuro o mal da história, eu procuro bem. Eu já viu que eu já comecei dizendo assim: eu acho que ele, por estar entre os deles, ele quis passar isso. Mas é importante, sim, eu quero lembrá-lo, e seria um conselho que eu daria para ele. Eu sendo ou não sendo fã do Bolsonaro, tendo votado ou não tendo votado no Bolsonaro, todos nós dependeremos de que ele dê certo. Claro. E nisso está correto. Quando ele diz assim:
O Brasil depende de mim que eu dê certo para o Brasil dar certo. Ele disse isso. Isso ele disse no discurso, o que também é verdade. Então, eu só quero fazer essa pontuação do que ele fez. Nós precisamos, sim, ele precisa, não pode esquecer nunca, tá? Que ele foi eleito porque ele superou a rejeição ao petismo que foram as falcatruas, em relação até os excessos que ele cometeu durante a campanha contra alguns grupos sociais. Então, se ele esquecer isso, ele muito rápido vai perder a popularidade que ele tem. Se ele achar que não é importante continuar enfrentando como a Lava Jato vem fazendo, como nós vamos fazendo aqui na bancada, ele pode perder essa popularidade que tem. Dona Magda, eu vou contestar o nobre advogado, e nem quem sou eu para defender Bolsonaro. Bolsonaro tem 150 milhões de brasileiros defendendo ele, que votaram bem. Os outros que votaram errado, os outros não são brasileiros, são bolivarianos. Primeiro tem que matar essa ideologia, porque essa ideologia é cancerosa. Ela quis fazer as nossas crianças virarem bonezinho vermelho de Hugo Chávez, de Che Guevara, de Fidel Castro. A corrupção, o nobre advogado não precisa falar. A propina também não. Isso aí está encarnado no personagem de Bolsonaro. Bolsonaro, ele é anti-propina, só o nome dele. Ele não é Lula que está na cadeia. Ele botou Sérgio Moro, o algoz de Lula, para provar isso aí. Ideologia zero dessa gente aí. Dona Magda, como eu sabia que vinha a réplica, eu procurei. Eu tinha a tréplica. Vamos à tréplica. Nós estamos ainda na primeira instância. Eu conheço todos os meus irmãozinhos. Estamos ainda na primeira instância. Deixa que agora é comigo. Eu conheço. Com o Vitorino. Agora é comigo. Não, pode falar. Não, para aí. Eu queria falar sobre isso. Fiquem à vontade. Não, eu tenho outra coisa para conversar contigo. Eu quero saber se tu vai responder o Chicão. Não, vou sim. Chicão, sabe por que é importante sim, Chicão? Porque é uma matéria que nós não estamos tratando aqui, mas já estão 12 ministros escolhidos. 4 estão sob inquérito. 4 estão sob inquérito. Um é sobre daquilo que tu disse. Um é sobre denúncia da JBS. Eu tive o cuidado de fazer pesquisa, porque eu não dava importância para isso, mas como nós começamos a discutir, para sustentar uma discussão tem que se fazer. Então, dia 5 tem audiência no caso do nosso futuro ministro da Economia, e dos outros 3 os inquéritos estão andando. Como eu sempre disse aqui, não muda a tese, é inquérito, não é culpabilidade de ninguém, e nós vamos apurar com um determinado tempo. Tá, um outro e-mail que chegou para ti, Ruschel, é o seguinte, diz assim, meus parabéns, ó, tu sabe que eu dou um beijo, um coice, né? Um coice, um beijo, um beijo, um coice. Muito justo, dona Marta. Parabéns, doutor Ayrton Ruschel, uma grande aquisição do programa, pelo seu posicionamento de ontem sobre os médicos cubanos. O senhor foi claro e preciso, com informações exatas, sem ser de esquerda ou direita, como a maioria daqueles que opinam. Dilon Camilo de Canoas. O Dilon Camilo é muito isento, nossa. Não, mas nós não estamos falando do Dilon, ele fez o elogio. O que eu estou dizendo é que o Dr. Ruschel virou o ídolo da esquerda encabulada. Sim, claro, ele é. Eu tenho sido justo, eu tenho acreditado a ti. O ídolo da esquerda encabulada, porque ele falar em 4 inquéritos, com 26 da esquerda presos e 41 Mas isso terminou, Gustavo. A eleição. O Haddad é réu, fim da picada. Tem inquérito em 4. Olha só. Gustavo, aí, outra expressão que o Dr. Ruschel usou, os ataques dele a grupos sociais. Qual ataque a grupo social? Responde para ele. Responder isso. Não menospreza a inteligência de todo mundo acompanhou todos os dias aqui, né? Eu não vou. Gustavo, a eleição terminou. Gustavo, o ataque dele é o Jean Willis, a Glaze Hoffmann. E por isso que ele teve pouco problema durante a eleição. Ele teve pouco problema. Gustavo, deixa eu só dizer uma coisa. É importante também. É importante. Gustavo, a eleição terminou. Então nós não precisamos mais provar que o Haddad é mais ladrão ou que menos ladrão que ninguém. Não ele é isso que nós discutimos. Nós temos que tratar... mas então atacar o Bolsonaro pode. Atacar a turma que ataca o Bolsonaro, não. Não, Gustavo, é porque agora ele será o presidente do Brasil. Sabe quem é que assume dia 1º? Não me interessa quem foi. O que interessa é quem será. Exato. Parece mentira. E é por isso, Gustavo, e é por isso que não adianta que se alguém roubou, não se reelegeu exatamente porque roubou. Nós temos que apostar na credibilidade dos que vêm. Se vocês me permitem, eu só queria... O ex do PT foi impeachado, a Dilma. O que concorreu com o Bolsonaro é real. Isso não torna o Bolsonaro... na cadeia. O que isso tem a ver com o Bolsonaro? Se vocês me permitem, esse país ataca essa galera política. Hoje tem 10 milhões de pessoas sem emprego, com um monte de dívida no SPC, sofrendo...
morrendo. Por quê? Porque foi uma imoralidade que começou a destruir esse país. Então, essas eleições foram uma eleição onde a gente discutiu moralidade, não se discutiu o programa de governo, por isso que nós estamos nesse momento tão preocupados com quem vai ser, aonde vai ser e o que vai ser. Então, no momento que um presidente tem 150 milhões de pessoas que dão um cheque em branco nesse senhor, com base no discurso da anticorrupção, qualquer pessoa que tem um inquérito, aonde a fumaça pode haver fogo. Na dúvida, não faça mal para pessoas que ainda têm esperança nesse país. Então, eu concordo com o Russo. Falando numa fase de inquérito. Ele está escolhendo os nomes ainda e já deixou bem claro, se virar denúncia, se for denunciado, se virar réu, sai fora. O problema é aí é divisor de águas. Agora deixa eu completar. Aí é divisor de águas. Se chegar na denúncia, for denunciado, virar réu e ele dizer, não, mas dessa vez não vai dar, aí a coisa vai complicar. Isso é bonito agora, não, discurso. Tem custo enorme, Roberta. Com licença, deixa Roberta. A cara concluir, Roberta. Acredito que as pessoas têm que ter uma chance. As pessoas são investigadas. Tem muitas vezes que a Polícia Federal, ela indicia uma pessoa e que o Ministério Público não aceita a denúncia, ou que o Ministério Público denuncia e que o juiz vai lá e diz que não tem prova suficiente. Então, tu que trabalha no direito está condenando uma pessoa quando ela está sendo investigada, ou condenando até a honradez do presidente que foi eleito da sua palavra. Esse assunto dá muito pano para manga, mas vamos agora mudar de assunto. Não, deixa pelo menos eu começar a falar. Oi, dona Magda, o Marne vai falar no Atualidades hoje? Né? O Marne anda tão calado, é o seu Luiz Carlos Veiga, Marne. Ele reclama pra mim todos os dias que tu fala pouco. Então eu tenho agora um e-mail pra ti também, Marne. O nosso telespectador diz assim: este pré-governo está fazendo um caos sem tamanho antes de assumir uma escola sem partido, sem filosofia, sem discussão política, ministro da Educação sem qualificações e experiências adequadas. Estão querendo criar robôs não pensantes. Saudades do professor Darcy Ribeiro, que a esta hora deve estar se revirando no túmulo. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Mais um Petralho desesperado. Não, o Mário Lima falou no professor Darcy Ribeiro. Exato. Mas eu quero que o senhor me apresente o novo Darcy Ribeiro. Eu gostaria que o senhor me dissesse, me dá um nome, tipo do professor Darcy Ribeiro. Eu sei que o professor Darcy Ribeiro era socialista. Eu sei, conheci esse que vos fala aqui, conheceu, eu sei que o professor Darcy, doutor senador Darcy Ribeiro, conversamos, passamos horas conversando, ele era um homem de extrema inteligência. Agora, é muito simples atacar dessa forma como o senhor está atacando. Por que o senhor não falou exatamente as mesmas coisas que o doutor Ruschel falou? Quer dizer, se posicionando. Já que ele é governo... Esquerda total. Quem? Se posicionou o Ruschel. Não, mas tudo bem. Eu vou deixar de ser amigo do Ruschel, de admirar as qualificações profissionais do seu Ruschel. Porque ele é de esquerda? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, escola com ideologia, a ideologia vermelhinha, todo mundo... Eu vou contar uma história que eu nunca contei aqui. Tem um amigo meu com uma filha de 13 anos. A filha ficou de mal um mês com o pai, porque o pai disse que ia votar no Bolsonaro. Mas isso aí aconteceu muito. Muita gente. Um mês sem falar com o pai, uma garotinha de 13 anos, porque dentro da escola, o professor não tem que votar no senhor Haddad. Eu perdi porque você com uma foto lá no Bolsonaro. Porque a democracia está ameaçada. Que democracia! Mário, ainda sobre educação, Mário. Olha aqui, ó, essa ideia de escola sem partido, diz o Marcelo Denilson. Sem partido e ensino à distância, sem se preocupar com o que realmente o ensino precisa, deixa claro que o real interesse é não ter ensino de qualidade, acabar com o mesmo. Afinal, precisa-se mesmo de peões para trabalhar sem capacidade de questionar as elites. Estamos caminhando bem para o progresso, diz o Marcelo. Estamos caminhando muito bem. Eu gostaria que o senhor Vitorino só me respondesse. O ensino brasileiro está em que lugar na América Latina, senhor Vitorino? No último lugar, ao lado do Suriname. Não tem mais. E aí eles querem manter... Eficiência Mas zero. dona Magda, o Rogério Bertoli disse que o Mário deu um aplique aqui na bancada. Que houve, Mário? Que o lance do cinzano, do Martini, aquele tintim, é da época dos romanos. Quando eles ganhavam uma batalha, pegavam os jarros de bebida e de vinho e atiravam joias e ouro ali e depois faziam o tintim para todo mundo. Meu amigo, eu estava num hotel em Roma, assistindo os Moraes, escuta, e vi o comercial Tintim, Tinzano. É um comercial que... Mas aí eles aproveitaram uma ideia romana. Você quer que vamos falar de Sêneca aqui? Vamos falar de Sêneca?
Ele vai para Nietzsche, papapá, e é assim que ele ganha todo mundo. Sêneca, o preceptor de Nero. Sêneca, não é o Senna, é o Sêneca. Sêneca. Aliás, a gente tá ouvindo uma rádio, cara, mas o Seneca, pô. Seneca. Dona Magda... Dona Tereza Freitas, que queria me ver com uma camisa de cor escura. É número 6, tá, Dona Tereza? Pode ser. Pede roupa na televisão. Dona Magda... Marne, só a diferença da educação para a questão da saúde, que está crítica, caótica também, verdade. sem verba. As obras públicas caindo. Tu mostrou até o... Como é que chama? Fantástico que fizeram. Um gaiato hoje foi naquele viaduto que caiu. Sei. Pegou uma escadinha, botou uma escadinha assim e botou assim: chupa japonês, resolvemos em 2 dias. Sensacional. Ai, que maravilha. A segurança pública, tá tudo caótico. Não é uma coisa específica. A gente precisava reinventar tudo, passar uma régua. Eu acho que a gente vai fazer isso. Esperamos. É uma doença. É uma doença. Não dá pra falar. Dona Magda, Pois não. Insistindo, a senhora tem me Favorável. A gente não brinca, aguenta mais eu ouço e resolvi levar nessa brincadeira, essa questão da... de 5 dias, fica longe da bancada. Amanhã não vem e segunda não vem. Olha como ele ficou triste, ó. Como ele ficou triste. O que aconteceu? Não, eu vou ficar aqui. Vou ficar Olha como ele ficou triste, senhor. Ele foi cortado. Não, em segunda não é trabalho, mas é um compromisso. Mas ninguém corta ninguém na bancada. Não, o Vitorino nunca cortou. O Vitorino foi a sua ideia magnânima. Olha aqui, ô magnânimo, a dona Juscelane. Em 2020 eu vou melhorar. 2019 tá muito impressionante. Se piorar não dá, né, Gustavo? Tu vai só tem que chegar, bate no fundo do poço, tem que voltar. O Bolsonaro não vai mais se pronunciar sobre no Twitter, disse a dona Juscelane Porto. Hoje foi o último dia. Deverá se pronunciar oficialmente como deve ser. Tá correto. Ela viu alguma coisa que nós não vimos. Eu nem anunciava ministério. Isso não é obrigação. Tu pode fazer teu ministério e não anunciar. Isso é verdade. O Trump fez e não anunciou o secretário Isso é dele. verdade. Você que nem técnico de futebol, tu não precisa dar escalação pra imprensa antes de Magda, começar. acho que Silencia essa gente aí toda aí. Eu gosto de Eu transparência. não vi muito, eu não vi essa notícia, acho difícil porque Também ele não. usa o Twitter dele desde sempre, não é do ano passado, Talvez já ela tá faz entendendo muito errado. tempo. Essa construção que se faz na internet, nas redes sociais, não é uma coisa de uma hora para outra. Não, e nem pelo ele contrário. vai largar. Porque ele tem Ele foi eleito assim. total domínio, exatamente. O que circulou hoje é a possibilidade do filho dele, do Carlos Bolsonaro, que acompanhou toda essa questão das redes sociais. Foi ele que teve a ideia de levar o pai para as redes sociais, de fazer os vídeos ao vivo e tudo mais, que as pessoas conhecem, que as pessoas interagiam com o Bolsonaro. Então, surgiu a possibilidade do nome dele como ministro. Mas já foi negado. Mas ele... Ele disse que não quer. Que ele disse que não quer e tal. Ele é vereador, né? Exatamente, mas circulou o nome dele como ministro da comunicação, se não me engano, esse é o nome da pasta. Sim. E muitos questionaram também, assim, qual é a capacidade, qual é a técnica dele. Claro, ele fez um trabalho muito expressivo e a gente não pode negar, porque elegeu o pai. Uma das coisas que elegeu o Bolsonaro foi o trabalho que foi desenvolvido na internet. Ninguém tem a mínima dúvida, porque ele tinha quantos segundos? 4 segundos na televisão, 4 segundos na televisão e o tempo que quisesse na internet soube usar. Mas aí também assumiu um ministério, então deu muita repercussão a essa notícia hoje. Eu trouxe. Um presente do Emerson, que é um amigo em comum nosso do site dos relógios do Rio Grande do Sul. Um relógio que é o relógio mais falsificado na Ásia. É o maior fake news. Ele saiu $1 esse relógio. É uma cópia do Oriente, se chama Orient Meets. É um chinesinho para dar para ele. É lindo. Ele é slim, que o Vitorino disse que o Vitorino gosta de relógio pequeno, slim. Para quem então, vai dar? O Vitorino de presente. Eu e o Emerson, da TR Mundial, te damos o relógio mais falsificado do planeta. $1. Esse é o relógio pro Vitorino, saiu $1. Mas ele vê as horas durante 3 anos. Tem garantia da Miota, que é o fabricante da máquina, que é Xing Ling, e do Emerson. Tá aqui, de plástico, É de matéria plástica. Meu amigo Emerson, que aliás é um grande baterista. Grande baterista. O baterista da nossa banda. Bom, só em acompanhar o Ruxa tem que ser bom mesmo. É o seguinte, tem que ter pelo menos paciência para aguentar tu e o Ruxa. Quero aproveitar a data, Emerson, e em seu nome dar um abraço a todos os músicos, porque hoje, dia de Santa Cecília, é o dia do músico. Então, todos aqueles que fazem da música
não apenas a razão de viver, mas um pouco mais de motivo para ser feliz, quero que vocês se sintam realizados. 10 minutos. Porque é a única linguagem realmente universal. As 7 notas são... A pessoa veio ao programa hoje, pediu camisa, ganhou relógio, pediu comida. Pediu grana, vai no restaurante hoje. Tudo mole. Tudo Olha mole. aqui, eu vou contar pra vocês. A melhor maneira de você provar que você gostou de um presente é usá-lo. Emerson, a partir de agora tá no meu... O cara usa um relógio de $1, tem mais prestígio que os caras que é de Rolex. E é bem bonito o relógio. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O prestígio é de quem o usa. Gustavo e Vitorino me disseram que isso aqui funciona. Eu recebi um WhatsApp aqui de um casal, tomando um vinho, a luz de velas. O querido compra um brilhantina no cabelo, tal. Aí ele olha pra ela e diz assim, diga-me algo que acelere meu coração. Ela olha pra ele e diz assim, tua mulher acabou de entrar. É a coisa mais cafona, mas eu achei muito engraçado. De total, o outro aqui tá ganhando presente, o outro pediu não sei o quê, a outra não sei o quê. O Russo tá na repescagem ali, se der errado no 300. Tá balcão de negócio. A Roberta, ele tá no páreo. Deixa a Roberta em paz. Seu Chicão Tofani, o senhor conhece tudo de futebol. Que tem o Cuca? Qual é o problema cardíaco que vai fazer cirurgia? O que tem no coração o Cuca? Diz que ele tem uma arritmia cardíaca. A Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo? Não, o técnico Santos. O técnico. O Cuca, nosso amigo? Não, o problema dele é o mesmo problema do Muricy Ramalho. A compressão da... Eu não sei. Da válvula mitral. Não sei o que que é estresse, pressão. Que é a válvula mitral. A pressão acaba com... Tu vê, quem é que disse que eu tenho 33 anos? É verdade, tu tá bem estragado. 33 anos Tá bem estragado. Mas ele disse isso. O que ele quer dizer foi isso, que ele tá estragado. Eu tô estragadinho. Por causa da pressão. O Vitor quer saber se no Gran Curu tem mordomia. Tem nada. Nada, nem água. Fala, Magda, dona Agora é cozido, então. Já vai pra casa, já vai pra lá cozido. Hoje nós falamos da multa, né, que as empreiteiras receberam de quase 900 milhões, que representa só 2%, enfim, do total. O governo colombiano não aceitou a proposta da Odebrecht, que ofereceu 30 milhões para encerrar o caso. Também de lá, a mesma coisa, fraude, só que lá era com a construção da Rota do Sol, que é a maior obra viária do país. O que eles disseram? Lá, eles querem que fique 20 anos sem poder contratar e que a indenização seja o equivalente a toda a obra, o prejuízo à vida. Então, vocês viram que diferença? Aqui é 2%, tá resolvido o assunto. Pra pagar em 20 anos. Exatamente. Lá, não. Lá eles querem exatamente todo o valor. E ela disse o seguinte, a vice-presidente, aceitar um acordo de compensação econômica acabaria sendo um incentivo perverso para que esse tipo de crime continue sendo cometido. É vergonhoso, é vergonhoso. Eu acho que a Colômbia está dando um exemplo de como punir de verdade. Aliás, falando nisso, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina decidiu processar a Havan em 100 milhões. Que agora que ele teria feito propaganda para o Bolsonaro. É verdade. Olha que democrática o Ministério Público do Trabalho. O PT fez. E o pior é que corre. O Roger Waters aí. E o pior é que corre o risco de pegar um juiz do trabalho, esse aí meio comunista, e dar a procedência para essa ação. Aí o cara, para recorrer, tem que fazer depósito recursal. Quer dizer, sabe, o Ministério Público do Trabalho lá de Santa Catarina está bem. Agora vamos ver se Mas vou dizer uma coisa, esse cara esse dono desse grupo da Havan, ele é um cara corajoso, porque... Luciano. Olha, o Luciano, porque é um saco investir nesse estado e nesse país, é um saco. Tudo as pessoas têm nhenhenhê, tudo não sei o quê. Ao invés de botar o cara pra cima... É verdade. Sabe? Realmente, eu admiro as pessoas que continuam insistindo, porque tem tudo para não dar certo. É verdade. O cara dá milhares de empregos, paga não sei quantos milhões por mês em impostos e ainda... Agora esperamos que esses advogados dele sejam bem sangue frios, porque aí é uma questão de negociação, porque que lei é essa? O que é isso? Agora, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, aliás, essa coisa de Ministério Público do Trabalho, Delegacia Geral do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, que dá uma olhadinha, porque isso aí tá aparelhado. Os números, e os números da Justiça do Trabalho estão péssimos. O que essa gente já quebrou de empresa, já destruiu de empresa. Sem dúvida. Uma sentença sem pé nem cabeça. É verdade.
Gustavo não, Mário Barcelos, já que estão falando de números, vamos falar dos aniversariantes. Rapidamente, já falamos. Quantos são hoje? Pouquíssimos. Charles de Gaulle, já falei a respeito, já fiz uma verdadeira ode a ele. Peter Townsend. Quem? Peter Townsend. Eu gosto muito quando diz Peter Townsend. Peter Townsend, o guitarrista do The Who. Parou. Não, esse é outro. O do The Who é Peter. Errou! Esse é Peter. Peter? Isso, Peter. Mas o senhor tá certo. Eu Acho que tenho o o mesmo guitarrista nome. do The Who é Pete Townsend, né? Esse moço teve um affair com a princesa Margaret, irmã da rainha da Inglaterra. Ele era um palafreneiro. Cavalariço. Cavalariço, né? Sim, e aí se envolveu com ela, claro que dentro daquele... Ele era oficial do exército e tal, cuidava dos cavalos, da estrebaria, ela ia todo dia fazer equitação. Cuidava e dos aí, cavalos, ficava lá no conheceu, né? Pensava égua. O André Gide, escritor francês, que recebeu o Nobel de Literatura de 1947 e que teve a sua obra mais conhecida chamada Le Moral, o Imoral. E ele era fã de quem? De quem? Nietzsche. E Oscar Wilde, né? Marlene, a cantora Marlene, cantora e atriz. Somos as cantoras do rádio. Isso, Marlene, né? Jamie Lee Curtis, filha do Tony Curtis e da Janet Leigh, né? Jamie está aí trabalhando até hoje. Mariel Hemingway, atriz norte-americana, neta do Ernest Hemingway, né? Que é boa atriz também, viu? Ela fez alguns filmes. A apresentadora Eliana, completando hoje 45 anos de idade. E o Oscar Pistório, lembram dele? Sim. O ex-atleta, aquele que matou a matou a modelo, que a mulher... Tá preso, né? Tá preso, né? Ele conseguiu uma pena ridícula lá, mas recorreram e ele está na cadeia, né? Imagine um cidadão que a personalidade, o nome que ele tinha era um verdadeiro ídolo na África do Sul e hoje é apenas um condenado. Porque ele nega até o fim, né? Que não tem as pernas. Não tem as duas pernas. Duas pernas mecânicas, né? Campeão mundial. O que leva uma pessoa a fazer isso, né? Teoricamente, uma pessoa, sei lá... A mulher é muito bonita, ela fissura, obsessão, posse, tem um componente de loucura momentânea. Esse vídeo que o Ruschel falou pra gente assistir, da violência desse diplomata. Sim. É a coisa que, assim, surpreende a gente, porque a capacidade humana de transmutação é assustador. Pessoas que você imagina como perfeitamente aquele normais, momento da loucura, educadas, gentis, que nem o Marne, assim, de repente viram Reza a lenda que a gente ele não vai casar a figura do Marne, não. Não, peraí, dona. Reza a lenda que a gente tem na cabeça. Mesmo sendo 1h30 da manhã, eu não vou tolerar isso. Ele não vai casar a imagem desses infratores de lei com a figura do bondoso. O diplomata aquele? Exatamente. Mas é um diplomata. Mas, eu entendi a insinuação. Aonde o Vitorino queria chegar? Entendeu onde ele quer chegar? Vou fazer uma sofisma com o Rosto. Tu é um cara equilibrado, tu é, né? Tento sério, papai. Tu vai pra tua casa agora e tu entra lá, tu entra no quarto, a patrulha tá com o cara lá. Não, brincadeira. Mas para um pouquinho. Tu pega o revólver e na tua cabeça. Não é um bom exemplo. Aí tu sai do... Mas como todo bom homem, ele mata o outro. Ele mata o outro ele e deixa a patroinha. Até porque lavou tá novo. Exatamente. Mas o cara que é craque, ele olha assim, querida, valeu, faz um selfie, descontei uma promissória. Tchau. O nível desse programa... Caiu. Tá ficando cada vez pior. E a coordenadora hoje está com a macaca também. Você já disse horrores aqui. Horrores aqui. Eu acho que vai ter que ser chamada na direção. Agora o senhor olha a cara dele. Olha aqui, eu vou falar de uma coisa séria. 2020 eu tô legal. O nosso telespectador Daniel Alano, que é um dos integrantes da equipe do cerimonial do governo do estado, ele agradece, né, a nossa audiência e outras colaborações. Eles vão mais uma vez realizar no final desse ano o Natal Solidário do Hells Futebol Clube de Viamão, onde eles distribuem na sede cestas básicas e brinquedos para aproximadamente 400 crianças que moram ali nas mais diversas regiões de Viamão. Ele gostaria de pedir ajuda para que todos possam realizar um Natal mais feliz. Quem puder colaborar, aí ele deixa um telefone, que é o 996799473, 99473, ou pelas redes sociais, que é mais fácil, chama Hells Futebol Clube. Aí a festa vai acontecer no dia 16 de dezembro, no campo do futebol mesmo. Ele agradece não apenas a divulgação, mas já a contribuição antecipada de todos nós aqui dessa bancada e mais dos nossos telespectadores.
tomara que vocês consigam fazer um bom trabalho. O teu clube de futebol também foi homenageado na Câmara. Na Câmara de Vereadores hoje. E com o Flamengo antes também. Eu pensei que seria... Não é, não. A senhora fazia... eu pensei que a senhora estava a sofismar em cima do meu tricolor. Não, eu estou falando do teu... A senhora está falando da homenagem, mas posso falar dos jogos, dona? Porque a senhora sabe que bate em mim como uma dor lá dentro. Tu chegou acabado hoje aqui. Olha aqui, hoje tu passa por baixo da porta, tá uma folha. Aí ele comeu uma banana e um sonho e melhorou. E um donuts. Não, o seu Maré, eu tinha feito uma atividade esportiva, cheguei pronto para comer a minha banana. E aí? E a doutora Luciane me traz uns sonhos ali que derruba qualquer dieta. O senhor não ia falar sobre o seu clube? O senhor não ia falar sobre o seu clube? Eu ia falar do meu clube. Então daqui a pouco não vai ter tempo. Mas o Enrolation Não, é o Rolando Lero. Vamos lá, seu Rolando Lero. Eram jogos importantíssimos. Primeiro, onde o Grêmio poderia confirmar a sua presença no G4 e o Internacional poderia continuar na busca do título. E ambos os clubes, mais uma vez, decepcionaram seus torcedores. O Internacional, primeiramente, jogando às 7 horas da noite, enfrentando o Atlético, saiu perdendo, conseguiu empatar, teve volume de jogo para o Damião perdeu 2 gols e aí foi punido aos 46 do segundo tempo com um gol 2-1 que o tirou das chances de título definitivamente, mas definiu que ele está matematicamente no G4, que é a Libertadores direta. O meu tricolor, então, sentamos-nos em frente ao televisor, porque o Grêmio jogava fora, felizes com a notícia do acontecido com o valoroso co-irmão, e qual não é a surpresa que o tricolor deu aquela aprontada da Magda. Aquela aprontada de terminar com o humor. Exatamente, aquela de acabar com o humor da gente, que quem fez sexo fez, quem não fez não faz mais. Nunca mais. O tricolor... Tudo pelo tricolor. O tricolor desanimou. Não, mas a patrulha fica no engate. Quem resolveu a bronca resolveu antes, porque quem deixou para depois... Foi culpa do Renato? Não, na verdade o Grêmio, cara, a gente brinca, mas o Grêmio se desestruturou muito neste fim de ano em relação a si mesmo. 5 titulares. O Grêmio perde o Luan, que é o jogador que faz jogar o time. Não, o Arthur até nem tá mais, né? O Grêmio vendeu. Não tava Luan, não tava Kahneman, não tava Marcelo. Mas onde é que eles estavam? O Luan numa lesão. Isso é uma discussão que nós vamos estabelecer. O Grêmio teve faz muito proselitismo e não dizem as coisas que tem que dizer. Opa, cortou, mas passou um pouquinho o colega. Depois tu pode falar. Não acabou nada. Pensei que a crítica era só política, agora a crítica já é esportiva. Tu sabe que tu incomoda ele, né? É verdade. Sabe que tem uma pedra no sapato. É que o Grêmio se desarticulou taticamente e não conseguiu suprir as vendas de Arthur, as lesões do Luan, e o Grêmio caiu muito, por isso digo, em relação a si mesmo. O resultado foi justo, o Flamengo mereceu, embora o primeiro gol tenha sido um gol ilegal, mas o Flamengo mereceu a vitória e o Grêmio está pagando por ter centralizado em outras competições, né, não focou no brasileiro e agora corre um risco muito sério de não conseguir ficar no G4. Bom, tu queres dizer o que, Gustavo Vitorino, a respeito desse assunto? O Chicão vai falar sobre o Inter agora. Fala, Chicão. O Inter, quando não tem pênalti no fim da partida, não ganha. Agora botaram um pênalti antes do final. Aí ele empatou. Então, só no pênalti. Quanto o Sport, o pênalti, a falta foi fora da área, o juiz botou dentro da área para o D'Alessandro fazer o gol de pênalti. Então, que ao do pó vieste, ao pó retornará. Está na Bíblia. Lindo. E aí o Inter recebeu o veneno dele. Aos 46 minutos, o Atlético tirou ele do campeonato. Eu falei que ela Chicão não tá nada bem hoje. Falei que ela tá tarugando. Agora, olha aqui, ó. Achei a forma. Pra dona Roberta falar menos, a gente tem que descobrir alguma coisa da vida dela, porque ela tá quieta. Quieta. Ela jantou? Doutora Roberta tem uma janta eu não importante. sei, não tem nada, mas a dona Roberta hoje tá calada. O Ruxa perdeu tá toda só com os olhinhos assim me olhando. Ela tá Quando eu faço sinal pra ela pra cortar o assunto, ela corta. Então, olha, ela tá um doce. Eu acho que ela tem que ir no 300 mais seguido. Acho que é isso. Não sei, pode ser que seja outra coisa. Mas eu acho que é isso. Só Nova York no permutal. Imagina nós que vamos no 360, nós vamos ficar muito melhor. É melhor que o 360. Nós vamos no 360. Família, Pois é, mas eu já disse, eu não disse nada diferente. E o Chicão levantando suspeita. Presta atenção, eu descobri o segredo, é esse. Beijo, até amanhã. E lá no 300 a família.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.